Era uma noite fria e escura de inverno. Marcos, um caminhoneiro experiente, tinha recebido uma carga urgente para ser entregue em uma pequena cidade no interior do Paraná. O trajeto era longo, atravessando estradas sinuosas e mal iluminadas. Mas para Marcos, isso era apenas mais um dia de trabalho. Ele já estava acostumado à solidão da estrada, com apenas o som do motor e a música do rádio como companhia. Marcos saiu de Curitiba por volta das 21 horas, com a intenção de dirigir a noite inteira e chegar ao destino antes do amanhecer. Sua carga, caixas de equipamentos eletrônicos, precisava estar em um armazém antes que a loja abrisse. Ele seguiu em seu caminhão por horas, enfrentando um trânsito leve, até que a paisagem urbana deu lugar a vastas áreas rurais. Por volta da meia-noite, a estrada parecia deserta. A lua cheia iluminava parcialmente o caminho, criando sombras inquietantes nas árvores à beira da pista. O rádio começou a perder o sinal, e Marcos decidiu desligá-lo. O silêncio tornou-se palpável, quebrado apenas pelo ronco constante do motor e o som dos pneus na estrada. Foi então que ele viu algo à frente. Uma figura solitária estava parada no acostamento, acenando desesperadamente. A princípio, Marcos hesitou. Ele já tinha ouvido histórias de assaltos e armadilhas montadas por criminosos em lugares isolados. Mas ao se aproximar, percebeu que era uma mulher jovem, aparentando estar em pânico. Ela vestia um vestido branco, que parecia fora de lugar para uma noite tão fria. Contra seu instinto, Marcos reduziu a velocidade e parou o caminhão. Ele abriu a janela e perguntou: "Moça, o que aconteceu? Você precisa de ajuda." A mulher parecia aliviada ao vê-la. "For favors me, dude. Meu carro quebrou mais à frente. Eu não tenho para onde ir. Você pode me dar uma carona até a próxima cidade?" Marcos olhou em volta. Não havia nenhum carro à vista, mas algo na expressão dela o convenceu. Ele assentiu e destravou a porta do passageiro. "Pode entrar, mas vamos sair daqui rápido. Este lugar não parece seguro." A mulher subiu no caminhão sem dizer mais nada. Assim que ela fechou a porta, Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ar dentro da cabine parecia ter ficado mais frio. Ele tentou quebrar o silêncio. "Qual é o seu nome? E onde você quer que eu te deixe?" Ela respondeu com a voz baixa e suave. "Meu nome é Ana. Pode me deixar na próxima cidade." Marcos achou estranho, mas não insistiu. Ele continuou dirigindo, mantendo os olhos na estrada, mas não conseguia evitar olhar de soslaio para a passageira. Ana estava sentada de maneira muito ereta, encarando a frente, sem mexer um músculo. Seus cabelos castanhos e longos cobriam parcialmente o rosto. Depois de alguns minutos, Marcos notou algo estranho. O espelho retrovisor interno refletia o assento vazio onde Ana deveria estar sentada. Ele piscou, achando que era apenas cansaço. Quando olhou novamente, ela ainda estava lá, mas o reflexo continuava vazio. O coração de Marcos disparou. Ele tentou manter a calma e se concentrou na estrada. Até que Ana quebrou o silêncio. "Você acredita em fantasmas?" A pergunta o pegou de surpresa. Ele deu uma risada nervosa. Eu não sei. Nunca vi nada para acreditar ou não." "Por que a pergunta?" Ela se virou lentamente para encarar Marcos, e ele sentiu um calafrio. "Porque eles estão sempre por perto, mesmo que você não os veja." Antes que ele pudesse responder, o caminhão deu um solavanco. Marcos olhou para o painel e percebeu que o motor estava perdendo potência. Ele estacionou no acostamento e desceu para verificar o que estava acontecendo. Ao redor, a noite parecia ainda mais escura e silenciosa. Ele abriu o capô, mas não conseguiu identificar nenhum problema evidente. Quando voltou para a cabine, Ana não estava mais lá. A porta do passageiro continuava trancada por dentro e não havia sinal de que ela tivesse saído. Ele olhou ao redor, chamando por ela. "Ana, onde você está?"
Nada à noite, apenas o vento frio e o som das árvores balançando. Meu rádio. Marcos sentiu seu corpo gelar. Ele entrou no caminhão e tentou ligar o motor novamente. Apenas apontou. Para sua surpresa, o veículo ligou sem problemas. Ele engatou a marcha e acelerou, determinado a sair dali o mais rápido possível. A voz feminina. Enquanto dirigia, sentiu como se estivesse sendo observado por uma risada. No retrovisor, algo chamou sua atenção. Havia uma figura sentada na carroceria do caminhão, olhando fixamente para ele. Era Ana. Seus olhos brilhavam de maneira antinatural na escuridão. Marcos quase perdeu o controle do veículo. Ele acelerou, tentando afastar a ideia de que estava enlouquecendo. Mas a figura continuava lá, imóvel, como se estivesse fundida ao caminhão. De repente, o rádio voltou a funcionar, mas em vez de música ou notícias, ele ouvia uma voz sussurrando seu nome repetidamente. Marcos. Marcos. Em pânico, ele desligou o rádio e gritou. O que você quer de mim? A voz respondeu, mas desta vez parecia vir de dentro da cabine. Eu quero que você saiba. Marcos freou bruscamente. Quando olhou para a carroceria novamente, a figura havia desaparecido. Tremendo, ele decidiu ligar para a polícia e contar o que estava acontecendo. Pegou o celular, mas não havia sinal. A bateria, que estava cheia ao sair de Curitiba, agora estava completamente descarregada. Ele seguiu dirigindo, cada vez mais tenso, até avistar uma pequena lanchonete de beira de estrada com as luzes acesas. Decidiu parar para pedir ajuda. Entrou no local e contou sua história para o atendente, um senhor de idade com um olhar preocupado. O homem ouviu tudo em silêncio, ao final, e disse: Você não é o primeiro a ver essa mulher. Ana morreu há muitos anos em um acidente aqui perto. Dizem que ela pede carona para caminhoneiros que passam por essa estrada. Uns dizem que é para encontrar paz. Outros acham que é para levar... João Marcos, ou simplesmente João, era um caminhoneiro novato. Tinha apenas 2 anos na estrada, mas era conhecido por ser valente e destemido. Não acreditava em superstições ou em histórias de terror que circulavam entre os motoristas veteranos. Lenda de caminhoneiro é para assustar moleque, ele costumava dizer. Numa noite chuvosa de julho, João recebeu uma carga de produtos eletrônicos que precisava ser entregue em tempo recorde no norte de Minas Gerais. O trajeto passava pela Serra Escura, uma região montanhosa e desolada, cercada por florestas densas. Diziam que quem atravessava a serra durante a noite podia encontrar coisas que nem mesmo o mais valente dos homens conseguiria explicar. Mas João não se intimidou e seguiu viagem. O aviso na estrada. A chuva caía incessantemente e o asfalto escorregadio tornava a viagem perigosa. Enquanto dirigia, João percebeu um carro estacionado no acostamento. Um homem estava à beira da estrada, acenando desesperadamente. Com o coração apertado, mas seguindo seu instinto de ajudar, João parou o caminhão alguns metros à frente e desceu para ver o que estava acontecendo. Boa noite. Precisa de ajuda? Perguntou João, gritando por causa do barulho da chuva. O homem, encharcado e tremendo, respondeu: Por favor, moço. Minha esposa e minha filha estão no carro. O motor morreu e a gente não pode ficar aqui. A Serra Escura é perigosa de noite. João sentiu um arrepio subir pela espinha. Algo no tom do homem parecia alarmante. Mesmo assim, decidiu ajudar. Ele foi até o carro, mas, quando olhou pela janela, viu que o interior estava vazio. Cadê sua família? Perguntou, confuso. O homem não respondeu. Quando João se virou, o homem havia desaparecido. Apenas o som da chuva preenchia o silêncio. Com o coração disparado, ele correu de volta ao caminhão e trancou as portas. Decidiu não parar mais até sair da Serra Escura. A presença na floresta. Conforme subia a serra, a chuva diminuiu, mas uma neblina espessa começou a cobrir a estrada. A visibilidade era quase zero.
João reduziu a velocidade, concentrado em enxergar os poucos metros à frente. Foi então que ele viu algo estranho. Entre as árvores na beira da estrada, havia vultos que pareciam observar. Eram altos e magros, com olhos brilhantes que refletiam a luz dos faróis. João sacudiu a cabeça, tentando se convencer de que era apenas a sua mente pregando uma peça. Mas os vultos continuavam lá, acompanhando o caminhão de forma assustadoramente sincronizada. Isso é só cansaço, é só cansaço, repetia para si mesmo, apertando o volante. De repente, algo cruzou a estrada. Era uma mulher vestida de branco, com cabelos longos cobrindo o rosto. João freou bruscamente, mas não conseguiu parar a tempo. Sentiu o impacto e o caminhão deslizou até parar no acostamento. Tremendo, ele desceu para ver o que tinha acontecido. Não havia sinal de corpo algum, apenas um rastro molhado de pegadas que iam da estrada até a floresta. O encontro com a mulher. João não era de se assustar facilmente, mas aquele incidente o deixou apavorado. Voltou para a cabine, ligou o motor e estava prestes a seguir viagem quando ouviu um som vindo do compartimento de carga. Era um som baixo, como se alguém estivesse batendo levemente nas paredes do baú. Pegou uma lanterna e saiu para verificar. Abriu a porta traseira do caminhão e iluminou o interior. Estava vazio, mas, antes que pudesse fechar a porta, sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Ele se virou rapidamente e deu de cara com a mulher de branco. Seus olhos eram vazios e sua boca se movia, mas não emitia som algum. Apavorado, João tropeçou e caiu no chão. Quando olhou de novo, a mulher havia desaparecido. Sem pensar duas vezes, ele voltou para o caminhão e acelerou, tentando deixar aquela região o mais rápido possível. O posto fantasma. Depois de dirigir por quase uma hora, João avistou um posto de combustível. As luzes estavam acesas e o lugar parecia movimentado. Aliviado, ele estacionou e entrou na loja de conveniência. No balcão, um homem robusto e simpático o cumprimentou. Parece que viu um fantasma. Rapaz, o que aconteceu? Perguntou o atendente, enquanto servia um café quente para João. João contou tudo o que havia acontecido. O atendente ouviu atentamente, mas, em vez de rir ou desacreditar, ficou sério. Você não devia estar aqui, meu amigo. Não depois de ver a mulher de branco. Ela é um aviso. Vais a decay? Perguntou João, sentindo o coração acelerar novamente. O atendente suspirou e explicou. Dizem que quem vê a mulher de branco na Serra Escura está sendo marcado. Se você não sair daqui antes da meia-noite, ela vai levar você. João olhou para o relógio. Era 23h45. Sem perder tempo, ele correu para o caminhão e voltou à estrada. Mas algo parecia errado. O posto de combustível, que antes parecia cheio de vida, estava completamente abandonado. As luzes estavam apagadas e o próprio edifício parecia em ruínas. A corrida contra o tempo. Desesperado, João acelerou como nunca. A neblina estava ainda mais densa e os vultos na floresta pareciam mais numerosos. Ele ouviu risadas e sussurros vindos do rádio, mesmo com o aparelho desligado. O caminhão começou a falhar, como se algo estivesse interferindo no motor. Não agora, pelo amor de Deus! Gritou, batendo no volante. Quando o relógio marcou meia-noite, o motor parou de funcionar. O caminhão deslizou até parar no meio da estrada. João tentou dar partida novamente, mas tudo que ouvia era o som de risadas ao seu redor. Foi então que ele a viu novamente. A mulher de branco estava à sua frente, parada no meio da estrada. Atrás dela, vultos saíam da floresta, cercando o caminhão. João sabia que não tinha como escapar. O destino de João. Na manhã seguinte, outro caminhoneiro encontrou o caminhão de João abandonado na Serra Escura. A carga estava intacta, mas não havia sinal de João em lugar algum. No banco do motorista, havia apenas uma mensagem rabiscada no vidro embaçado. Ela me levou. Desde então,
Outros motoristas relatam ver um caminhão fantasma vagando pela serra escura, sempre acompanhado pela figura de uma mulher de branco. Carlos Andrade era um caminhoneiro experiente, conhecido pela coragem e pela capacidade de enfrentar qualquer desafio nas estradas. Viúva e com um filho adolescente para sustentar, ele aceitava as rotas mais perigosas sem pensar duas vezes. Mas uma carga especial o levaria a uma experiência que marcaria sua vida para sempre. Era uma noite de novembro, com o céu coberto por nuvens pesadas. Carlos foi contratado para transportar um container misterioso de equipamentos industriais. O destino: uma pequena cidade no interior de Santa Catarina, cercada por montanhas e florestas densas. O cliente lhe avisou que a rota incluía atravessar uma ponte antiga e perigosa, conhecida como Ponte do Fim do Mundo. Se seguir as orientações no mapa e cruzar a ponte antes da meia-noite, não haverá problemas, disse o cliente, de forma enigmática. Carlos riu, pensando que era mais uma lenda de estrada. O início da jornada. A viagem começou tranquila. Carlos ligou o rádio CB para ouvir música e trocar ideia com outros caminhoneiros. Mas conforme o tempo passava, os sinais ficavam mais fracos e ele se viu sozinho. A estrada, que antes era bem asfaltada, tornou-se esburacada e ladeada por árvores que pareciam se fechar sobre ele. Quando chegou ao trecho onde a ponte ficava, o GPS parou de funcionar. Olhando para o mapa impresso, Carlos viu o aviso não atravessar em noites de lua nova rabiscado no canto. Ele riu nervosamente e continuou. A ponte era assustadora. Feita de madeira antiga, com corrimãos enferrujados, balançava ao menor toque do vento. Abaixo dela, um rio estreito, mas com correnteza violenta, refletia a pouca luz que escapava das nuvens. Carlos parou o caminhão por um momento, observando o local. Algo parecia errado, mas ele não tinha escolha. Ou atravessava ou perderia o prazo de entrega. O primeiro sinal. Quando estava na metade da ponte, ouviu um som estranho, como se algo estivesse arranhando a parte inferior do caminhão. Pensando que poderia ser algum galho ou pedaço de madeira solto, Carlos continuou. Mas o som se intensificou, tornando-se mais agudo e constante. Ele olhou pelo retrovisor e viu algo que gelou seu sangue. Uma figura humanoide, magra e curvada, caminhava pela ponte, seguindo lentamente. Carlos apertou o acelerador, tentando sair dali o mais rápido possível. A ponte rangeu como se fosse desabar a qualquer momento. Quando finalmente alcançou o outro lado, parou o caminhão e desceu para verificar a carga. Não havia sinal da figura ou de qualquer dano ao caminhão. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. O posto abandonado. Poucos quilômetros depois, avistou um posto de combustível. Aliviado, decidiu parar para descansar e abastecer. O lugar parecia vazio, mas as luzes estavam acesas. Ao entrar na loja de conveniência, encontrou uma mulher idosa atrás do balcão. Ela parecia nervosa e evitava olhar diretamente para ele. Boa noite, senhora. Pode encher o tanque para mim? Queria Carlos. A mulher não respondeu de imediato. Apenas pegou um papel e escreveu: saia daqui antes que seja tarde. Carlos achou aquilo estranho, mas antes que pudesse perguntar, ouviu o barulho de passos vindos de fora. Quando olhou pela janela, viu a mesma figura que o seguirá na ponte, agora mais perto. Ele correu para o caminhão, ligou o motor e partiu sem olhar para trás. Ei Estrada Infinita. Enquanto dirigia, Carlos percebeu que algo estava errado. A estrada parecia se repetir, como se ele estivesse preso em um ciclo infinito. As mesmas curvas, as mesmas árvores e as mesmas placas passavam diante de seus olhos, uma e outra vez. Ele tentou usar o rádio CB para pedir ajuda, mas tudo que ouvia era um chiado seguido de uma voz abafada dizendo: você não devia ter cruzado a ponte. A cada tentativa de sair da estrada, ele acabava voltando ao mesmo lugar.
O desespero começou a tomar conta, e Carlos percebeu que precisaria enfrentar aquilo para escapar. O encontro final. Em uma das repetições da estrada, ele viu um grupo de pessoas no meio da pista, bloqueando a passagem. Eram figuras encapuzadas, com lanternas que piscavam em sincronia. Carlos parou o caminhão e desceu, decidido a confrontar o que quer que fosse aquilo. Uma das figuras se aproximou, revelando um rosto pálido e vazio, sem olhos ou boca. Ela ergueu a mão, apontando para o container na traseira do caminhão. Carlos entendeu que eles queriam a carga, mas o que havia lá dentro? Sem escolha, abriu a porta traseira. Dentro do container, não havia equipamentos industriais, como ele pensava. Em vez disso, havia um caixão, decorado com runas e desenhos que pareciam pulsar uma luz própria. Assim que o caixão foi exposto, as figuras encapuzadas começaram a se dissolver, como se fossem feitas de fumaça. Carlos sentiu uma força inexplicável o puxando para dentro do container. Ele tentou resistir, mas seus pés pareciam presos ao chão. Antes de ser completamente sugado pela escuridão, ouviu uma voz grave e distante. A maldição foi cumprida. Bem-vindo ao fim do mundo. O mistério da ponte. Na manhã seguinte, outros caminhoneiros que passaram pela região encontraram o caminhão de Carlos parado na beira da estrada, com a porta do container aberta e vazia. Carlos nunca mais foi visto, e sua história se tornou mais uma das lendas sobre a ponte do fim do mundo. Alguns dizem que, em noites de lua nova, é possível avistar o caminhão de Carlos atravessando a ponte, seguido pela figura misteriosa que ele viu naquela noite fatídica. Pedro Almeida, um caminhoneiro solitário e introspectivo, estava acostumado a viagens longas e desafiadoras. Após anos na estrada, ele se orgulhava de nunca ter falhado em uma entrega. Desta vez, sua rota o levaria a uma pequena vila no interior do Maranhão. A estrada principal estava interditada devido a enchentes, e Pedro foi obrigado a seguir por um caminho alternativo, a Estrada do Silêncio. Esse trecho era conhecido por sua natureza deserta e pelas histórias sombrias que o cercavam. Diziam que, após o anoitecer, a estrada ficava mergulhada em um silêncio tão profundo que podia enlouquecer qualquer um. Pedro, cético como sempre, não deu ouvidos às lendas e seguiu em frente. O primeiro aviso: a noite caiu rapidamente, trazendo consigo uma escuridão quase absoluta. Pedro ajustou os faróis do caminhão e ligou o rádio, procurando alguma estação que o ajudasse a passar o tempo. Tudo que encontrou foi estática. Estranhou, mas decidiu colocar uma playlist no celular. Antes que a primeira música tocasse, o aparelho desligou sozinho. Frustrado, ele tentou ligar novamente, mas sem sucesso. Foi então que percebeu o silêncio. Não havia som algum, nem o ronco do motor, nem o vento batendo contra os vidros, nem mesmo os grilos que sempre acompanhavam as noites na estrada. Era um silêncio absoluto, assustador. Pedro sentiu um calafrio subir pela espinha. Respirou fundo e tentou ignorar. A estrada parecia interminável, com curvas idênticas e árvores densas que formavam sombras ameaçadoras. Apesar disso, ele continuou firme. A aparição na estrada. Cerca de 30 minutos depois, Pedro viu algo à frente. Era uma mulher, parada no meio da pista. Ela usava um vestido simples e branco, e seus cabelos longos escondiam o rosto. Ele freou bruscamente, fazendo o caminhão derrapar na pista. Quando o veículo parou, ela continuava lá, imóvel. Pedro abriu a janela e gritou: "Ei, você está bem? Precisa de ajuda?" A mulher não respondeu. Lentamente, ela levantou o rosto, revelando olhos vazios e um sorriso congelado que não parecia humano. Antes que ele pudesse reagir, ela desapareceu diante de seus olhos, como se nunca tivesse estado ali. O coração de Pedro batia descontroladamente. Ele trancou as portas do caminhão e acelerou, determinado a deixar aquele lugar para trás.
O posto solitário. Alguns quilômetros adiante, Pedro avistou um posto de combustível. A luz do letreiro piscava intermitentemente, mas o lugar parecia funcionar. Ele estacionou o caminhão e desceu, aliviado por finalmente encontrar outro ser humano. O frentista era um homem magro e de aparência cansada. Ele olhou para Pedro com uma expressão séria e disse: "Você não devia estar aqui a essa hora." Pedro tentou rir para disfarçar o nervosismo. "E o que eu deveria fazer? Voar?" O frentista não respondeu. Em vez disso, entregou-lhe um papel com algo escrito: "Se ouvir seu nome, não responda." Antes que Pedro pudesse perguntar o que aquilo significava, o frentista voltou para dentro do posto, trancando a porta atrás de si. Confuso e desconfortável, Pedro decidiu seguir viagem. Às vozes, a estrada parecia ainda mais sinistra. A cada quilômetro, a escuridão se tornava mais opressiva. De repente, ele ouviu uma voz vindo do lado de fora da cabine. "Pedro!" Era um sussurro baixo, mas claro. "E ali, Angela?" Lembrou-se do aviso do frentista e não respondeu. Apertou o volante com força, tentando ignorar, mas a voz continuou, agora mais alta e insistente. "Pedro, olha para mim." Ele manteve os olhos fixos na estrada, recusando-se a virar a cabeça. Então, algo bateu na janela do passageiro, com força suficiente para fazer o vidro tremer. Pedro não teve coragem de olhar. O caminhoneiro fantasma. Quando a estrada finalmente pareceu mudar, Pedro avistou outro caminhão parado no acostamento. As luzes de emergência estavam ligadas e uma silhueta podia ser vista dentro da cabine. Pensando que poderia ajudar, ele parou ao lado e desceu. "Tudo bem aí, amigo? Precisa de alguma coisa?" O motorista virou o rosto lentamente. Era pálido, com olhos fundos e um sorriso perturbador. Pedro deu um passo para trás, mas o homem falou: "Não importa o que você faça, todos acabam ficando aqui." Apavorado, Pedro voltou correndo para o caminhão. Quando olhou pelo retrovisor, o outro caminhão havia desaparecido. O final inesperado. Depois do que pareceu uma eternidade, Pedro avistou luzes à frente. Era a vila, seu destino final. Ele estacionou o caminhão na entrada e desceu, sentindo um alívio imenso. Mas algo estava errado. As ruas estavam desertas e as casas pareciam abandonadas há anos. Ele caminhou até uma das portas e bateu, mas ninguém respondeu. Foi então que ouviu novamente a voz chamando seu nome, desta vez vindo de dentro da vila. "Pedro!" Sem outra opção, ele seguiu o som. Chegou a uma igreja antiga, com as portas entreabertas. Entrou e encontrou um altar vazio, exceto por um espelho no centro. Quando se aproximou, viu seu reflexo, mas algo estava errado. O reflexo sorriu para ele e disse: "Bem-vindo à Estrada do Silêncio. Agora você faz parte dela." Na manhã seguinte, o caminhão de Pedro foi encontrado vazio, estacionado na entrada da vila. Ninguém nunca mais soube dele. Dizem que, em noites de silêncio absoluto, é possível ouvir sua voz na estrada, chamando por ajuda.